Olá, me chamo William Souza da Silva, sou graduando em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário do Norte, bolsista em Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação CNPq pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e o trabalho a ser apresentado nesta ocasião é os efeitos dos sólidos suspenso-atais em sistemas de bioflocos sobre a nitrificação na larvicultura de Clostridium macropon. Este trabalho teve a orientação da doutora Elizabeth Guzmão Afonso e a colaboração da mestra Roberta de Paula dos Anjos. Eu faço parte do grupo de pesquisa Agricultura Amazônia Ocidental e do Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, o LAFAP. A agricultura mundial tem apresentado um crescimento exponencial nas últimas décadas, principalmente se levarmos em conta a pesca extrativista, que tem apresentado estagnação e até uma leve queda. Este crescimento se justifica pela alta demanda alimentar requerida pelo crescimento populacional das últimas décadas. Com isso, termos como agricultura sustentável têm sido cada vez mais utilizados para se referir a sistemas que visem reduzir o uso das terras, a descarga de efluentes, os gastos com arraçoamento e os impactos ambientais causados pelos sistemas de produção da agricultura tradicional. Neste sentido, a tecnologia de bioflocos se vê como uma opção sustentável e ambientalmente amigável para essa descarga de efluentes e reduzir o uso das terras, principalmente por conta de reduzir a necessidade de haver trocas de água nesse sistema e do controle com os compostos nitrogenados e por ser um sistema superintensivo. Baseia-se numa relação carbono-nitrogênio em que é formada uma biomassa microbiana. Essa biomassa microbiana ela vem a partir da ração não consumida e das excretas desses animais, que entra nesse sistema como um nitrogênio amoniacal total. O nitrogênio amoniacal total é um composto nitrogenado que pode levar à degradação dos tecidos desses animais se encontrado em altas concentrações nesse sistema. Por isso, no sistema bioflocos, ele é degradado em duas formas. A primeira forma é pela via das bactérias quimiotróficas, que degradam esse nitrogênio em nitrito, que em altas concentrações pode levar também ao quadro de hipoxemia desses animais, e posteriormente nitrato, que apesar de potencialmente ser menos letal ou menos tóxico para esses animais, tem um efeito cumulativo no organismo desses animais. Já a outra via é a via das bactérias heterotróficas. As bactérias heterotróficas são as responsáveis pela formação da biomassa microbiana, que representa o carbono orgânico nesse sistema. Esse carbono orgânico pode ser utilizado como uma forma de alimentação suplementar para os animais e também é responsável pelo acúmulo de sólidos e do aumento da turbidez nesse sistema. Uma espécie que pode ser muito bem associada ao bioflocos é o tambaqui, Clostridium macropon, principalmente por ela ser suas características zootécnicas e comerciais, como a ser a segunda espécie mais produzida no Brasil, a maior produção entre espécies nativas do país e suas características como sua alta rusticidade e características filtradoras. Entretanto, o período de larvicultura ainda representa uma fase muito delicada por representar um período de desenvolvimento corporal, de formação de tecidos e sistemas desse organismo, e isso representa um gasto energético muito grande para esses animais. Entre os principais desafios estão o controle da qualidade de água, incluindo o controle e o manuseio dos nitrogenados, compostos nitrogenados nesse sistema, e a alimentação dessas larvas. Apesar disso, ainda há poucos estudos que associem os sólidos suspenso-atais e a larvicultura, que é essa fase delicada, com espécies nativas como o tambaqui, Clostridium macropon. Mais recentemente, Israel Silva, 2023, associou a larvas de Matriciana bricum amazônicos aos efeitos dos sólidos suspenso-atais. Por conta disso, o objetivo desse experimento foi definir a melhor concentração de sólidos suspenso-atais na larvicultura de tambaqui em tecnologia de bioflocos, e os objetivos específicos foram avaliar o desempenho zootécnico dessas larvas sobre diferentes concentrações de SST e avaliar e monitorar as variáveis de qualidade de água desse sistema. O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, mais especificamente na sua estação de Agricultura e Laboratório Úmido, do INPA, e foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, seu-AINPA. O delineamento experimental foi um delineamento inteiramente casualizado, em que o experimento teve duração de 14 dias, com 3 tratamentos e 3 repetições, com unidades com volume útil de 1,5 litros e densidade de 7,5 larvas por litro. Na tabela 1, temos o delineamento de concentrações por tratamento do experimento.
O tratamento 1 foi o tratamento de baixa concentração, que foi denominado de 50 a 150, que teve concentrações de 50 a 150 mg por litro de sólidos suspensos totais. O tratamento 2 foi a média concentração, denominada T300 400, teve concentrações de 300 a 400 mg por litro. Já a alta concentração foi denominada T600 700, com concentrações de 600 a 700 mg por litro de sólidos suspensos totais. Previamente ao experimento foram realizados testes preliminares para avaliar se a aeração seria capaz de manter essa quantidade de sólidos suspensos em toda a unidade experimental e determinar essas concentrações. O protocolo de alimentação desses animais ficou por conta do alimento vivo, a artemia salina, em que foram utilizadas quantidades crescentes de artemia por semana. Do primeiro ao quinto dia, 500 náuplios, do sexto até o 10º dia, 700 náuplios, e do 11º dia até o final do experimento, 1.000 náuplios por larva por dia, para cada organismo. Bom, o desempenho zootécnico foi avaliado utilizando uma biometria inicial e final, em que foram avaliados os índices de ganho de peso, taxa de crescimento específico, taxa de sobrevivência das larvas, fator de condição, coeficiente de variação de peso e coeficiente de variação de comprimento. A qualidade de água foi analisada com o auxílio de uma sonda multiparâmetros, em que foi avaliada a temperatura, o oxigênio dissolvido, o pH, a salinidade e a condutividade diariamente. Já a turbidez, sólidos suspensos totais, alcalinidade e dureza foram avaliados semanalmente. Já os nitrogênios, amoniacal total, nitrito e nitrato foram avaliados diariamente com o auxílio do espectrofotômetro. As análises estatísticas ficaram por conta do teste de normalidade Shapiro-Wilk e homocedacidade de Levine, comprovados esses dados normais homocedásticos. Esses dados foram enviados para a análise de variância, a nova One-Way, e, por fim, ao teste de Tucker com uma significância de 5%. Para os dados não paramétricos, foram utilizados o teste de Kruskal-Wallis. Os resultados da qualidade de água no tratamento com menor concentração foi observado uma turbidez menor e sólidos suspensos totais também menor como previsto. O contrato oposto foi observado no tratamento com maior concentração de sólidos suspensos totais. Na tabela 3, as variáveis de qualidade de água ao término dos 14 dias de experimento, foi observado que a alcalinidade e o nitrito apresentaram diferenças estatísticas relevantes no tratamento com menor concentração, apresentando-se maiores quantidades neste tratamento. A alcalinidade pode ser justificada por conta da menor quantidade de bactérias quimiotróficas nesse sistema, o que acabou consumindo menos alcalinidade nesse sistema se comparado com um tratamento de maior concentração de sólidos suspensos totais. Isso também levou a influenciar a quantidade de nitrito nesse sistema, que também apresentou diferença estatística, porém ainda em quantidades irrisórias para apresentar níveis de toxicidade relevantes para esses animais. Na figura 1, nós temos um gráfico que representa a primeira semana das análises de amônia e nitrito também. Aqui temos uma amostra das larvas em diferentes concentrações de sólidos suspensos totais ao término dos 14 dias de experimento. Larvas do tratamento T50 150, larvas do tratamento T300 400 e larvas do tratamento T600 700. Conclui-se que as larvas de tambaqui podem ser criadas em concentração de até 700 mg por litro, sem prejuízo à sobrevivência dessas larvas. Os parâmetros de qualidade de água se mantiveram adequados para a produção de BFT. Entretanto, tratamentos com menores concentrações de sólidos suspensos totais podem afetar ou interferir no processo de nitrificação em períodos mais longos. Entretanto, recomenda-se ainda experimentos com maior duração de tempo e a maior quantidade de larvas por litro para avaliar melhor essas alterações nos compostos nitrogenados desse sistema. Essa foi uma das referências utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço ao meu grupo de pesquisa e ao Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura, às instituições de fomento, CNPq e CAPES, e a todos que assistiram essa apresentação. Muito obrigado.